Aleluia. Eu estraguei um pouco cantando, mas estou começando esse podcast dessa forma. Tem muito a ver com o que a gente vai falar também, mas eu quero receber você. Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você está ouvindo isso ou vendo. Estou muito contente com esse projeto. É um projeto que ele transborda muito das conversas. E essas pessoas que estão aqui hoje são pessoas que eu converso muito sobre arte, sobre vida, sobre propósito. E é isso que enriquece a caminhada. Quando você não simplesmente troca um serviço, mas você troca a sua vida, um pouco da sua experiência com o outro, e isso é arte. Quando você vê as coisas, eu pude presenciar pessoas que são cantores que têm uma trajetória, e vivo com pessoas que têm uma baita trajetória, que quando você foi ver, eles estavam juntos lá atrás, quando a gente nem sabia que estava rolando, sabe? Eles trocavam na sua intimidade. E hoje eu vivo isso com artistas incríveis, que também estão aqui hoje para trocar com você que está aí, que hoje eu estou recebendo o Preto no Branco. Estou recebendo o Preto no Branco e o Silas, a Fad e o Luan, que são pessoas de troca. Eu queria muito que a gente falasse disso para as pessoas. Falem um pouco cada um sobre vidas de vocês, mas eu quero trazer para esse lugar da nossa troca, das conversas no meio de uma gravação, que traz a gente, pô, mano, Caio, eu não tinha pensado nisso que você me falou, e às vezes eu já ouvi de vocês, pô, Caio, foi legal porque eu não tinha pensado nesse lugar. Mas, além dessa troca, fale de vocês. Sejam bem-vindos ao podcast. Muito obrigado, Caio. Muito obrigado. Mais que nada, quero agradecer. Ela tá guardando isso aí, ó. Desde o início. Acaba eu tava logo aqui. de falar pra eu falar mais que nada. Pronto, pode falar, querido. Obrigada por me conhecer. Eu quero agradecer o convite, claro. Eu fico muito feliz sempre de estar com o Silas e com o Lua. Mas você sabe que você é minha família, assim, tipo, eu te amo imensamente. Tu, Ana, Maria, não, né? João. A gente não. Também. E aí... Climão dos brothers. E aí, assim, uma coisa que a gente vivencia, tanto nós três, assim, quanto quando eu tô contigo, é esse crescimento criativo, artisticamente, assim, como persona e também social, assim. Eu lembro que esses dias eu tava na sua casa, né, tipo, a gente tava trocando e eu não fazia a menor ideia, tipo, eu tinha um baita amontoado de coisas, um novelo de lã, e a gente super trocando, e do nada eu falei, mano, é isso. Tomara que tenha feito uma explosão aí, porque foi isso que deu na minha mente, não foi? Foi. Falei, meu, essa é a linha do projeto. E, então, assim, às vezes a gente acha que a gente precisa ser super criativo e tudo precisa ser automático e tudo precisa já acontecer. A gente não entende o trajeto, às vezes a gente quer ficar dentro da gente pensando e não entende se a gente senta num lugar, numa mesa, em qualquer lugar, assim, para trocar um café da manhã, para sentar onde for. Na troca, a gente cresce em ideias e se encontra também. Então, assim, como banda, a gente estava conversando hoje, como todo tempo de qualidade é extremamente edificante, nos alinha muito, nos faz conhecer muito melhor. Necessário. E crescer artisticamente, as coisas ficam muito sincadas. É porque a gente tem uma cultura do assistir para fazer e não do conversar para construir, sabe? Sim. Isso muda, porque se eu assisto, a gente estava falando disso antes de começar, de coisas tipo assim, eu assisti, tal banda fez isso, e agora eu preciso fazer. E aí você vai lá e não é você. E aí você fala, não, pô, legal, disso eu posso tirar, de repente, como eles posicionaram a banda. De resto, infelizmente, não é agora dessa forma, eu vou mudar a luz, porque vai ser a gente, entendeu? Então, o que você está falando é, a construção da FAD foi muito, mais trabalhosa. Porque ainda mais, é um problema você construir, porque a gente ficou o quê? Duas horas batendo papo, parecia que a gente estava indo para cada um para um lugar, daqui a pouco fez, paf, e putz, era isso. Era o mesmo lugar, encaixou, era o mesmo lugar. Mano? E é muito louco porque, assim, Caio, ele tem essa capacidade, né? Tipo, a gente convive com ele, a gente sabe que ele é ele vai desatando nós, assim, e a partir desse... Às vezes até o próprio nó vira arte. É muito gostoso isso. Então, basicamente assim, eu sou uma pessoa extremamente, tipo, eu gosto muito de conceito, eu gosto muito de ver paleta, eu gosto muito de ver cor, e eu gosto quando as coisas se alinham. Então é muito gostoso estar fazendo parte de algo que eu vejo se alinhando cada dia mais também. FAD é Brasil, né? Total. Eu acho que assim, a gente tem o Brasil aqui, os três. Mas é um Brasil de uma levada de uma técnica vocal para um lado, de uma brasilidade de outro, de uma contemporaneidade de música, eu digo Brasil. Não que Salvador não tenha, Salvador é Brasil. Sim.
Só que hoje a gente tem vivido um tempo de novas pessoas vindo na música, nesse MPB, nessa fala, que é e o Silas traz o black, a parada da voz, da técnica, daquela... Você olha o cara e fala, caramba, como ele fez isso em pouco tempo, sabe assim, mano? Então, eu acho que o Brasil tá aqui, cada um de um jeito, cada um... Bahia se faz presente no Brasil inteiro, não é, pai? Fale aí com nós, barril dobrado. Na verdade, celebrar isso porque você é um agente... Você é um agente de conceito, né? E a gente precisa salientar essa dádiva, esse dom que você carrega e derrama sobre as nossas vidas. E eu sou muito feliz, de fato, de ser parceiro da sua casa, da sua família. Você é um amigo, mais chegado irmão, que chegou em tão pouco tempo nas nossas vidas e só agrega. Então, estar aqui para poder somar e a gente discutir sobre isso, sobre a arte, é maravilhoso para mim. Desde já quero agradecer a você por essa aliança. Eu quero tentar dar antes de passar por Dom Silas, vou passar para cá, pro cara do melisma, já vai vir agora, já. Que Desculpa, pessoal que tá ouvindo, eu fiz um melisma do meu jeito ruim, mas peraí, ó. Quando você fala disso, eu quero que você que tá vendo a gente aí, entenda uma coisa. Eu já vejo algo muito importante no nosso papo. Eu sou muito honrado e fico muito... Putz, mano, para qualquer artista você ouvir que os dois já falaram, já os três, né? Já faz... já abraça o coração. Mas, real, se o tema é arte na igreja, isso é fazer arte, dentro e fora da igreja, para mim. Porque a gente não está falando do clipe que a gente fez. Sim. A gente está falando do que a gente construiu nesse bastidor de vida. Na comunhão. E eu acho que eu falei disso, que a fotografia na igreja, ela é uma desculpa para conectar artistas. É uma desculpa de unir pessoas que, através da foto, podem adorar. Se a igreja é isso, né? Se unir e ter essa comunhão, né? Desenvolver em prol do reino. Exatamente. E as pessoas piram e falam, pô, nossa, eu queria fazer um trampo preto no branco. É do caramba, os caras são, putz, mano, meu Deus do céu, que trampo lindo, mano. Você pegou uma música, eu sua voz chegou e falei, meu Deus do céu, eu quero fazer isso aqui. É lindo isso. Mas uma coisa que eu posso dizer para você, fotógrafo, filmmaker, o artista de dentro da igreja e de fora também, a essência não está... O chegar não é chegar na arte ou no alcance que esse artista tem. Chegar a entender que, junto com a sua arte, você implementa algo para que esse alcance também ganhe um pouco mais de força em algum determinado ponto. No meu caso, é no vídeo, no caso deles, ou na fotografia, enfim. Silas, fale conosco. Obrigado, Caio de Mendes. Que louco isso, né? A gente está falando sobre a arte na igreja, e antes da gente começar aqui, a gente teve essa percepção de que cada um de nós implementamos a nossa arte de uma forma na comunidade de fé que nós servimos, né? E você falou sobre isso. E é muito louco, porque da mesma forma que a gente coloca a arte lá para servir o reino, né? A gente se coloca também no reino para servir a arte. Nossa. Porque ao mesmo tempo que eu uso o que eu tenho para que a igreja possa produzir um culto de qualidade para aquele que precisa ouvir uma palavra de alguma forma, e o que eu faço atrai os seus ouvidos, porque a gente tem até um podcast que fala sobre isso, que é a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E essa palavra de Deus não é apenas a palavra da oratória, a palavra em si, né? A arte que prega a palavra de Deus, a música que traz a palavra de Deus, a fé vem por isso. Então a igreja precisa ser feita com uma boa qualidade, não importa o material que você tem na mão. Ter qualidade não é ter muito, é fazer bem o que foi proposto a fazer. É que tá em você já, né, mano? É a sua essência. Isso. Se você consegue achar a sua essência, você acha que é o bem, porque se ele criou, né, mano? Tipo, a nossa essência encontra nele. Sim, exatamente. Isso dá um nó na cabeça, porque se a gente consegue chegar na essência, que é o que encontra ele... Exato. Acabou, velho. Porque o Luan fala muito essa palavra. É essa verdade que você entrega que de fato vai mostrar o que de Deus existe em você, ou quanto de Deus existe em você. Então, quando você entrega essa arte na sua comunidade de fé, ok, a sua arte serve o reino, mas ao mesmo tempo o reino serve a sua arte, porque Deus é quem nos dá toda a ferramenta, todo o ar e fôlego, criatividade necessária para que tudo aquilo que vocês gostam de ver, gostam de ouvir, gostam de assistir, exista. Então, de fato, toda boa inspiração vem do Espírito Santo, e a nossa fé, a nossa crença em Cristo nos faz entender que a nossa arte serve unicamente a Ele, e é por isso que a gente está aqui, porque a gente começou fazendo arte na igreja, e aí o Espírito de Deus nos levou para os lugares e soprou o nosso nome, enfim. Que é um transbordar, né? Exato. E eu acho que isso, para artistas, sendo fotógrafo, videomaker, cantor, o que for, quando o cara entende que ele está expondo o que é a essência,
ele não se preocupa com tanta coisa que já existem preocupações como artista que são necessárias. Sim. Para você realmente conseguir viabilizar que a informação da sua arte chegue de uma forma mais clara. Sim, então, existe um processo. Já é preocupante. Sim. Já tem algumas coisas a serem atentadas. Mas se você, além de tudo, tem que montar o que vai para essa arte, nossa, é um problema, porque você fica perdido em você. Né? E a gente vê muito disso. Então, esse transbordar, pô, eu estava fazendo aqui e deu simplesmente... É um pouco do que eu vi uma vez, explicação sobre palco, púlpito. O que é o púlpito? É uma plataforma de evidência. Uau! Não é um lugar de palco. Simplesmente um lugar ali. É uma evidência de testemunho. Pois, muda. Se eu vou subir num púlpito e entendo que é evidência de um testemunho, não sou perfeito. Ninguém é. Mas eu preciso, de certa forma, estar ali como testemunho, de pegar a mão da igreja, levar para o pé do altar, enfim, esse processo de música. Não, no caso de você. e muito louco, né, você falar que é uma evidência de testemunho, porque significa que é o lugar onde eu vou derramar aquilo que, de fato, testemunha Cristo em mim. Total. Eu não vou lá apenas para colocar para fora o que eu penso, não. É o que se é testemunho, não é sobre mim, é sobre ele. Testemunha é quando você chega num tribunal para expor algo que você viu sobre alguém. E todos nós somos testemunhas dele aqui. Então, se nós vamos expor algo que nós vimos sobre ele numa plataforma de evidências, essa evidência precisa ser não apenas aquilo que você está ouvindo, mas precisa ser aquilo que eu vejo no seu dia a dia, em vida. Sou, né? Tipo, o que eu sou, minha alma. Isso, né, mano? o que eu sou. Então, O que você transpira. E aí, quando essência. eu penso em arte, quando eu penso em música, quando eu penso em fotografia, quando eu penso em cenário, e nós estávamos vendo algumas coisas aqui, a gente pôde falar sobre isso, é eu poder pôr para fora aquilo que eu sou. Não dá, Caio, para eu chegar hoje aqui, e você falou, o Silas é do melismo e tal, aí você coloca uns banquinhos, coloca uns salgadinhos, uns petiscos, coloca no meio com um cavaquinho, e pede para que eu passe a minha verdade. Ela não vai existir porque isso não me representa. Temos uma live no canal, pô, do CGF, da produtora que você arrebentou, voz e teclado, pá. Sim. Que é você. Toca É muito. isso. Aquilo sou eu. Acabou. Pronto. Não, eu acho que não dá para você querer que toda a arte em torno de si te sirva, sendo que ela não te representa. É você quem dá os argumentos para que a arte exista, sabe? Eu vou falar para os fotógrafos, se ver foto e querer replicar é diferente de você construir o seu olhar. Já é isso que vocês estão falando. Em tudo. Então, estou traduzindo para fotografia, porque e eu fiz esse nome de fotografia na igreja, agora eu fico tentando trazer para cá, porque esses papos são muito Não, eu tô falando. É muito É muito. E essa maturidade, ela é moldada pela troca. Nossa, total. Putz. É muito. Né? Por mais que você tenha tudo isso, só que a troca, a comunhão, Sim. desenvolve Deus te leva num nível. Nossa. Você vai subindo de níveis através da troca, de cada encontro, de cada comunhão, de cada Eu acredito ensinamento que- e aprendizado. Que seja uma soma, né? Esse olhar, que é tanto a troca, quanto você assimilar onde você está Total. e também ter referências. Total. Então, assim, você tem referência, ok, você vai copiar? Não. Não. Como você vai desenvolver seu olhar? Troca, você entender o ambiente que você tá. Se você tá dentro de uma Prezando igreja... pela sua Onde essência. uma igreja tá? Ela tá em qual bairro? Quais são as pessoas que vêm aqui? Tá, que olhar elas têm? Como esse... Então, todo esse raciocínio de você se entender como pessoa dentro de determinado contexto te ajuda ao seu olhar fotográfico, né? Que é isso, ser construído para dentro daquele cenário. Então, você vai trocar, você vai conversar com seus irmãos, você vai conversar com o pastor, você vai conversar... E aí, você vai ter os três, assim. Eu acho que é um lugar bom de partir. Você está perdido, tipo, eu não sei para onde olhar. Troca com pessoas que Olha você pra respeita. dentro, né, mano? Da comunidade. Olha pra você e pra dentro da isso, comunidade. pra dentro da comunidade. E é muito louco você falar disso, porque a gente tem 3 igrejas aqui. Você ainda tá na Mila? Eu sou da Você igreja tá em Mila, né? Porque você mudou pra longe, tá vindo uma forma mais esporádica pra Isso, cá. exatamente. Né? Manda Mila, conheci a Mila há um tempasso atrás. Sim. Musicalidade incrível, tinha uns sopros também. Não sei se hoje ainda lembra essa sim. vertente. Aí eu fui na igreja do Luan fazer uma transmissão de um culto e a Fad é da Hillsong. Exatamente. Então, assim, eu acho que você, Fad, falar desse lugar, de uma igreja que ditou, eu vejo que a Hillsong ditou regra em muitos lugares. Eu sou de uma comunidade que a Hillsong ela tem grande influência. E como líder, eu tive que participar desse processo. Tipo, eu, Caio... É que eu tenho esse toque pô, não queria fazer muito igual. Mas eu tive que lidar com esse lance. Tipo, pera um pouquinho, mano, a gente não é a Hillsong. Calma, vamos ver o que está acontecendo aqui na fotografia. E isso criou uma identidade dentro da nossa igreja, que hoje, eu já não estou mais liderando, ela ainda existe, porque não dependeu do Caio. É a forma que a gente conduziu de levar para dentro o olhar da comunidade. Então, hoje a igreja tem uma forma de se expressar? Tem. Tem qualidade igual a Hillsong? Tem. Tem uma linguagem
hoje a igreja é muito parecida também uma igreja de estética. Tem uma qualidade, tem uma proximidade? Tem, porque a gente tem outras coisas que nos aproximam, não só a fotografia, entende? Não é que a gente fez igual. Tendo uma referência, mas também carregando ali a sua verdade. E aqui nesse podcast, isso é um assunto que eu tenho que tomar cuidado para todo podcast a gente não ir para esse lugar. Porque minha grande luta com a fotografia na igreja é essa, saca? É como a gente vai criar coisas da comunidade. Uma comunidade que talvez não é tão bonita, que não tem tanta luz, que os caras apagam a luz na hora do louvor, que não tem nada para iluminar ninguém, fica tudo um breu. Sabe assim? E, tipo assim, como eu vou fazer as pessoas despertarem o seu olhar, entenderem o que elas fazem, para poder exercer o papel delas dentro da comunidade? Incrível. Assim, Fazer discípulo. Né? Eu sou muito suspeita, porque assim, a Hilson Frutos. ver de dentro é muito bizarro. É muita excelência, assim. De, tipo, tá tudo preparado, o pastor olhar do fundo e falar, tá desalinhado. Tipo, um risco, um ângulo. Uma agulha. Um ângulo, tudo. É exatamente isso. Tá um negócio fora, gente, por que isso aqui? E não é um negócio assim, nós precisamos ser perfeitos. É uma coisa, nós estamos proporcionando uma identidade criativa também, né? Mas todo um cenário, a gente fala atmosfera, né? A gente está proporcionando e criando uma atmosfera para que as pessoas encontrem Jesus, para que elas se sintam em casa. Então, tipo, precisa ser excelente. Então, não é um lance de perfeição, é um lance de excelência em qualquer coisa. Então, e ao mesmo tempo que é louvor, é serviço, né? Total. Eu Com brinco, certeza. né, sempre, eu já te falei isso, eu acho que quando a galera fica, nossa, mas você canta, e eu fico, gente, eu tô indo lavar roupa na minha casa, assim, de verdade, não é um lance glamuroso, é tipo, eu tô servindo, e qualquer pessoa, isso existe muito valor, se qualquer voluntário, então eu tô servindo na minha casa, então não tem mais importância ou menos importância. Às vezes eu acho que a galera da plataforma é mais invisível que todo o restante, assim, em vários níveis, então, tipo... É muito gostoso você entender que você faz parte do todo. Quando eu falo nesse ambiente de louvor e serviço, é louvor para Deus e serviço ao outro. para as pessoas que vão estar ali naquela plataforma. A visão é amar a Deus e servir ao outro, né? Isso. Na verdade, é o que ele fez, né, mano? Na verdade, tipo, quando eu paro para pensar nisso, eu tive o pessoal me zoa que eu falo das minhas crises, né? E tem uns vídeos na internet que falam, em 2017 tive crise, em 2018 os caras falam, tem crise todo ano, vai fazer vídeo todo ano. Graças a Deus, crescendo todo ano. Mas, mano, eu tive uma época que eu tive uma crise com a Ana, eu comecei a falar assim, será que eu tô pirando? E eu tô olhando, tipo assim, é mais simples. Jesus, ele faria alguma coisa um pouco mais simples e mais objetiva. Vou te dar um exemplo de algo que me pega em Jesus. Na verdade, sim, o que me pega em Jesus são 33 anos de existência, ou seja, desde quando ele nasceu a quando ele subiu aos céus. Mas o que me pega nessa simplicidade e na excelência, porque as pessoas confundem muito, Caio, o você ser excelente e você ser simples. Porque o que é a simplicidade? É você fazer menos do que você pode? Não. A simplicidade é você fazer tudo o que você pode, mas respeitar o espaço que você tem. Nossa! Dosagem, equilíbrio. Que isso, cara? Uma salva de palmas. Tem edição no podcast, lança aquele... O corte é esse aqui. Exatamente. Mano, como é que é? A simplicidade... É você fazer tudo o que você pode, respeitando o espaço que você tem. Nossa! Sabe por quê? É excelência também. Isso é excelente. Não você sobra. fazer assim, você aproveitou tudo que tinha, tudo, e fez o quê? Um arroz e feijão com fritas. Mas é uma delícia na hora que você tá Era comprando. tudo que eu tinha, É só que eu necessário, coloquei é tudo. necessário. Eu coloquei tudo de mim nisso aqui. Tanto que o que eu ia falar de Jesus Jesus me pega aqui, ó. Jesus, ele era absoluto em excelência. Não há defeitos na figura de Jesus Cristo. Então, quando Jesus prega à multidão, de fato, ele não precisava elevar a voz para que todos o ouvissem, porque o assunto era tão relevante que atraía a atenção do menor até ele. Jesus não precisava chamar a atenção. A palavra dele fazia isso por si só. Só que no momento em que ele entende que as pessoas precisam ser alcançadas com respeito, porque eu te entregar um áudio de qualidade é respeito. E eu estou falando de uma época em que a tecnologia não existe. Jesus prefere pegar um barquinho, colocar na beira da praia e subir nele para todo mundo ouvir. Putz. Eu vou chorar, tô ligado. Entende que é excelente isso? Sabe por quê, mano? Eu fui numa igreja no Maranhão. Os caras vão estar aqui online comigo, eu vou bater um papo com eles. Eu acho que a gente precisa achar esse equilíbrio. De que eu não preciso... A igreja... E é difícil eu falar sobre como a igreja tem que se portar, porque eu acho que Deus tem uma estratégia para cada lugar, de cada forma. Então, não dá para me falar assim, a sua igreja tem que ser assim, a minha igreja tem que ser assada. Eu tenho que respeitar aquilo que Deus está dirigindo, que acreditando que a direção está na mão do pastor, saca? Amém. Mas eu vejo eu participei de uma situação que eu fui participar de uma conferência criativa, conferência de criativa. Que, aliás, eu vi, fiquei curiosíssimo de estar lá e ver na íntegra aquilo. Mano, os caras ficaram 3 anos esperando o momento de fazer.
Porque o pastor... E aí eu falei, e assim, tudo na igreja gera crítica de um dos lados, porque é uma vontade contra a outra, às vezes, sabe? Sim. E os caras falam, não, estou esperando... E assim, sempre com muito respeito eu ouvia, vai chegar a nossa conferência, talvez não seja esse ano, seja o ano que vem. E chegou o dia e eu fui lá com eles, foi muito legal. E quando eu cheguei lá, tinha uma igreja, um telão, tudo mais. Só que era uma estreia, tipo, do telão, uma estreia da parede preta também, tipo assim, há pouco tempo aquilo acontecia. E a gente sabe que eu fiquei curioso para saber um porquê. E o pastor falou assim, aí os caras falaram, não, estão falando para o pastor colocar, o pastor é muito gente boa, sabe aqueles, mano, cara, eu não, o cara, ele era aqueles tio que você quer abraçar, e está na praça trocando ideia, tá ligado? Pastor Raimundo Nonato. Pastor, desculpa falar que você é o tio que nós quer abraçar, mas é isso aí, você é gente boa. Aí nós tava lá, mano, ele chegou. E aí, meu filho? Aí ele falou assim, o Valber, que é o líder, o Valber queria pôr esse telão aí há muito tempo, aí a galera ficava me pedindo aí. Mas esse telão aí, eu tava sustentando uns missionários na África, não dava pra me comprar o telão e tirar do missionário da África. Eu adoro a visão de pastor, cara. Putz, aí, mano, me quebrou. Porque eu falei assim, não dá para mim falar pro pastor, tem que fazer aquilo ou isso. Porque existem prioridades que Deus está colocando no coração dele. Só o pastor sabe os dois lados. Né? O pastor que lidera a igreja tem, tipo assim, ele vai te ouvir, mas ele tem que dosar tudo, né? E às vezes é tanto problema. Exatamente. Que é tipo assim, só ele e Deus. Tipo assim, será que a igreja... Quem pastoreia o pastor? Gente, sério, cuide dos seus pastores. Que é um outro papo de sentar pro cara e deixar o cara ser à vontade. Tem amigo meu que é pastor, ele fala assim, mano, nós estamos tomando um café na padaria, e ele fala assim, cara, eu tô aqui, tô sem arma. É meu culto. Eu tô desarmado, tá ligado? E assim, quem disse que a igreja não era excelente sem o telão? Porque a igreja continuava sustentando... Sim. Mano, e eu não lembro o número, não vou mentir, mas não era um número pequeno de missionários. E aí ele distribui tipo um número de cestas básicas na comunidade. Então quem disse que a igreja precisava parar de distribuir cesta básica... Porque é um volume enorme, tipo assim... E você troca a prioridade por algo muito por uma banal, coisa que, tipo assim, preciso disso agora. Porque a galera vai em cima. E assim, a igreja não é excelente porque... É bom ter. Pô, ficou muito bonito, a conferência foi animal. Mas existia uma prioridade de ser excelente. Caio, isso é muito louco porque falando de arte, falando de fotografia, enfim, falando de... pautando bem isso que a gente está falando aqui, a gente não está fugindo. Muito pelo contrário, a gente está embasando a nossa tese de arte, né? Mas, para você entender... Imagina uma igreja que sustenta missionários na África, e aí a gente está falando que as pessoas pediram tanto ao pastor que fizesse um telão, e aí na cabeça dele era abrir mão de um investimento que estava indo para um lugar para fazer aquilo. E aí, de uma certa forma, ele cedeu, mas não é um cedeu de uma maneira ruim. Ele cedeu porque existem os dois lados na igreja. Existe. A mesma coisa, isso acontece na arte, no sentido de, ok... Eu vou falar enquanto cantor, tá? Não vou falar de fotografia, você traz pro teu universo. Vou defendendo. Traz pro teu universo. Mas, tipo assim, eu como cantor, eu gosto muito de melisma. Você deixou claro aqui a minha característica principal. E eu gosto muito de reharmonização. Eu amo reharmonizar as coisas. Então, tem uma canção da harpa cristã, que é Rude Cruz. E, historicamente, na minha cabeça, ela não funciona como a melodia foi criada. Eu imagino ela cantada de uma outra forma. Imagina como. O que acontece? Na música... Ele pulou, ele fingiu que me ignorou, que eu pedi pra ele cantar, ele ignorou. Não, aqui eu vou te explicar. Eu vou te explicar para poder cantar. Tá. O que acontece? A música, ela te causa sensações. A fotografia também faz isso. Total. E do mesmo jeito que eles veem a música que nem a Fad, ela é muito analítica de cor, de arte, de paleta e tudo mais, eu sou analítico de sentimentos. Total. Eu preciso ouvir a música pelo sentimento que eu tenho naquele momento. Então, eu procuro, às vezes, uma música que vai me fazer chorar, então eu já procuro a mensagem da música e eu quero esperar isso. Quando ela não me traz isso, para mim, essa música fracassou. Estou sendo bem pragmático. Sim. E aí, às vezes, eu acho que essa música precisa te fazer chorar. Porque quando você fala de uma rude cruz, total, você não está falando de uma cruz resplandecente em glória. Você está falando de rude, de doída, de dor, de morte, tristeza. Não é aquela cruz que nós estamos falando de momento de salvação. Eu estou falando da cruz de vergonha. Existem essas duas figuras da cruz. A cruz que eu olho e me glorio nela. E a cruz que eu olho e me envergonho dela. Porque é a cruz que me fez matar alguém pelo meu pecado. Sim. E a música Rude Cruz começa nesse lugar. Me fez matar alguém pelo meu lugar. No meu lugar. E aí,
quando eu falo em música, eu preciso trazer isso para tons menores. Imaginei isso. Mas... Ele adora. Eu ia falar que eu imaginei, mas eu... Vamos só brincar. Eu imaginava. Eu posso mesmo, assim, para entender assim? Esse podcast acabou de transformar um podcast de 45 minutos. Acabou, tá tranquilo. Vamos Porque botar o que 5 músicas acontece? que hoje pagou tudo. Porque o que acontece, explicando assim, talvez você que não é da área da música, e a gente tem muita gente de arte aqui ouvindo esse podcast, Tem. não vai entender. Mas pra mim ela é tipo assim, ó, ela seria isso aqui, ó. Onde cruz se erigiu, dela um dia fugiu. Tom maior, super alegre, super bacana, você vai ter um dia lindo, mas não é isso daí. Então, na minha cabeça, ela funciona aqui. Onde cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Ela é menor. Eu tô caminhando pra ela, né? Mas não Eu me vejo nesse lugar, tipo, chegando tempo nela, essa olhando pra ela aqui, ó. cruz, porque nela Jesus Vai mudar pra maior? deu a vida por mim, pecador. A minha alegria mora aqui, ó. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Eu vejo o clipe, sabe? O cara tipo, chegou perto da cruz e começou a ver os detalhes. E agora eu amo isso. Que me E aí, orgulhava, ó, o me orgulho. aproximou. Até Olha isso. morrer eu a vou proclamar. Aí fica. A gente vê a galera. Entende? Total. Pode pegar muito isso em Oceans, né? Que é essa música. Olha, foi isso. Que a galera. Né? Mas Oceans pensei que tem você isso. pegar o violão e tocar Quando no violão começa. agora. Não, você toca ela, né? O Luan conhece, acho que Ocean, não conhece? É porque ela. Então, a ponte, ela fica. Lava-me, né? Tudo isso. A ira além dos meus limites. Não botou Sobre isso. as águas eu caminho. É menor, né? Tudo. Por onde quer certo. que chame. Leva-me mais fundo do que já estive. E minha fé será mais firme, Senhor. Só que quando começa a crescer e você vai gerando essa esperança de tipo, que bom, né? Que ele vai me levar. Muda pra maior. É isso aí, ela muda. Nesse momento ela tá numa relativa menor, tá em si menor. Depois, quando ela entra nesse momento de glória, ela volta pro ré maior. Ela volta pra. Eu vou fazer Então, que entendi, mas o pessoal em casa vai falando quando vem essa coisa mais forte, você fica extasiado, que é essa sensação de, meu Deus, o que tá acontecendo? Porque eu tava triste até agora. É essa mudança Isso, de menor pra maior. E aí você vê que a referência disso não é uma referência musical, cara. É algo que eu olhei e fiz assim, o que essa música Eu tá tô causando em mim? sentindo, Exato. É o que você conversou aqui. Não é tirar uma foto e entender assim, pô, eu vou me espelhar no Caio Gimenez porque eu quero pegar os mesmos ângulos que ele pega, eu quero usar a mesma Câmera que ele a mesma usa. câmera, a mesma É. lente, eu quero entender a mesma proposta. Não, escute o que o Caio diz. E através do que o Caio diz, você costurar em você. Tá, esse é o conceito do Caio, por isso ele fotografa desse jeito. Então esse é o conceito do João. O João precisa fotografar o quê? Do João. Mano, o workshop de fotografia, quando as igrejas me chamam, eu gasto, de verdade, mano, eu gasto 1 hora falando da missão e 30 minutos eu explico tudo da fotografia, o básico técnico. É isso. Juro pra vocês. Vocês estão Porque é falando muito isso. mais e a conceito pessoa- do que técnica. Mano. Sabe Quando a por quê? pessoa destrava isso aí, Já a era. mente muda e aí a pessoa tem acesso a lugares Sim. E na fotografia... extraordinários. Porque na fotografia a gente tem muito dessa de grudar. Eu achei, porque assim, o Thiago Gulha fala no segundo episódio que assim, eu falei pra ele, qual é o processo de criação dele? Ele fala assim, eu ouço, mas não ouço. Aí você fala, oxe, eu vejo, mas não vejo. Eu falei, oxe, por quê? Eu ouço a devolutiva daquilo que eu fiz, mas eu preciso parar de ouvir. Porque quando eu ouço a devolutiva positiva, automaticamente me condiciona a continuar fazendo aquilo porque funcionou. E quem diz que o próximo pode não funcionar para essa mesma pessoa que está me elogiando agora, mas vai funcionar tão bem para uma outra que ainda não viu. E não são números, são objetivos. Então, tipo, esses lances na fotografia e na música não é sobre o que você ouve ou o que vai só se encaixar naquilo que você canta melhor. Principalmente, mas é no que é vida. Principalmente com essa coisa das redes sociais que tem um número, tem uma sensação de que você tem que ser Uma aprovado. fórmula, né? Então isso a gente precisa tomar sempre muito cuidado, né? Muito. Porque isso Até pra não perder o acaba coração. apagando a essência e o propósito muitas vezes. Porque você no caminhar você muda aquilo, fala não. E a gente sentiu isso com relação, principalmente eu sou a voz, né? Sim. Tipo assim, aquela, será, não sei o que, números, porque o mercado ele cobra números. Mas
foi tão verdadeiro tudo que a gente viveu, Foi. que é muito além do que os números. Eu fui ver esses dias, ela não chegou a 1 milhão. Tem músicas tem outros tipos de músicas que a gente até fez junto que chegaram. E tipo assim, cara, isso não me entristece. Não. Porque Ela cumpriu o propósito. são 800 mil visualizações que eu vi, acho, 890. Que pessoas que quando vêm falam, cara, eu vivo essa realidade, sabe? E a gente fez uma E realidade. fez uma acaba, realidade. quando tem essa preocupação e esse equilíbrio de ter uma verdade, é algo atemporal. É isso aí. Isso marca para aquele tempo, mas talvez daqui a 30 anos Só fazer um vai parênteses. causar um efeito. Enorme. Um parênteses nisso. Teve uma conversa que, tipo, mudou minha vida com o Estevão Queiroga. Que, assim, na verdade, eu não sei, quem senta com ele não muda a vida, né? Que, Não, o ele cara manda- que eu queria um dia ele viesse manda- aqui, vocês iam explodir juntos. Eu queria muito. Eu já te falei isso. Que eu queria Queria muito eu queria presenciar o encontro de vocês. Porque eu acho que vai ser 2 galáxias, assim. Eu vou ficar, eita, meu Deus! E eu quero pegar a migalha, tá ligado? Ah, Perto. meu Deus do céu. Tá falando do Estevão Não, Queiroga. é sério, mano. É isso. É isso. E aí, nessa conversa, eu tinha muito medo, porque eu tinha muita coisa dentro de mim. Eu lembro que ele viu umas músicas minhas e ele falou assim, nossa, deve ser difícil ser você, porque são tristes, né? Tipo, e eu enxergo a vida de forma muito melancólica, assim, raramente. Eu e o Silas, a gente se encontra muito. Eu tô cantando, ele vai colocando, e eu vou sentindo que vai entrando dentro de mim. Tipo, eu me entendo muito no piano dele, assim. Que louco, né? bonito. E aí conectou. Porque é isso. Aí já entra Não, aí conecta muito. E aí... Mas eu tinha medo da minha verdade, pra ser muito sincera. Porque ela talvez não fosse bem vista, né? Esses tanto de fórmulas, esses tanto de coisas que exigem muitas vezes da gente, o que esperam de nós para que a gente entregue. Então tem tudo isso, existem várias cobranças. A igreja, ela tem, feliz ou infelizmente, a instituição mesmo, esse moldar. Sim. Entende? Então, existem linhas e você não pode passar dela. Então, tipo, existem Respeitar, coisas... exato. Mas, por exemplo, a gente teve muita dificuldade do Luan gravar a Eu Sou a Avó sem camisa. Não, a gente travou, pode crer, a gente travou nisso. E é aí, Não, digo assim, mas... sem camisa, mas quando eu tô em casa, eu acordo daquele jeito. Né? Tipo assim, ele ligou e tal, falou, e aí, tem problema? Não, vamos imprimir a verdade total exato. nisso E aí, aqui. quando tem um podcast, né, enfim, um coletivo que chama O Que Tem no Brasil, eles fizeram uma thread no Twitter da gente. E aí, quando eles falaram deles sem camisa, eles notaram, vemos essa parte, o intérprete Luan sem camisa, porque aí eles leem. Tipo, porque ele tá vivendo aquela realidade, ele não tá interpretando, ele tá, Ele tá sei lá. assistindo televisão na casa dele, né? mano? Eles conseguem barraco. pegar. Não, E a gente ficou foi com muito temor. acordado pelo caos, né? É. Cara, já acorda A ali, realidade Deus. exigia isso. A primeira oração do dia é de quiçá se agradecimento, dormiu, né? mas ao mesmo tempo é de clamor, assim, tipo assim. Exato. Ele se depara com a realidade, né? Sim. né? De E eu caos lembro- e fala assim, é só do Senhor que pode vir o socorro. Eu lembro daquela imagem do elefante preso num prego. Sim. Pra mim representa muito, às vezes, alguns artistas dentro da igreja, assim. Uau. Porque tem um potencial gigantesco, mas estão presos, às vezes, por um não, ou às vezes Um molde. Um Não, molde. E, tipo, essa mano... parada E a da- pessoa... É só do fazer isso Da aqui, ó. chave, do propósito. É, tá de ligado? entender É só entender o tamanho. a mente. Eita. E quando eu falei da E serve música... a- E, serve não, e assim, a- uma coisa, eu sei que você não Expande. falou nesse sentido, mas entender o tamanho não, porque tem gente na internet que é fogo, né? Entender o tamanho não é sair. Entender o Não tamanho, mesmo, é você virar. Entender o tamanho é influenciar pessoas pra chegar mais Isso, perto. na de- verdade, através do o seu artista- tamanho. Entender o Ué. tamanho é mudar a mente e saber qual é o verdadeiro propósito que você foi colocado Perante naquele a lugar. missão, Sim, né, mano? a sua visão. A arte, pô. ela é gigantesca. Schaefer fala que a arte não precisa de explicação. Então, assim, a gente precisa entender... É muito bom, porque o artista... Eu tenho plena certeza, eu tava falando até com um amigo meu esses dias, foi o Mike, a gente tava, tipo, conversando, e aí ele falou assim, não, porque tem muita coisa. A gente tava falando que a gente não gostava dos Estados Unidos, etc. E aí ele pegou e falou, não, mas tem muita banda boa. Eu falei, tem muita banda boa no Brasil. Eu falei, gente, artista não é de mundo nenhum. Artista é de um multiverso, porque a gente enxerga a realidade de forma muito diferente. A gente pode estar na mesma igreja, vivendo as mesmas coisas que todo mundo. O meu irmãozinho do lado. Não vai ser a mesma visão. É que nem a questão do Não vai ser a mesma casamento, coisa. né? Que a gente tava comentando. Tipo assim, não. você se junta com outra pessoa que são de casa, de Sim. educação, de tudo diferente, então... Mas e aí- a visão da vida, só pra avisar, a visão vai ser diferente. E como não é a mesma, aquele prego não vai funcionar.
E você nunca vai descobrir quem você é e o que você precisa expressar através da sua arte. Sim. E aí, mas isso dá muito medo. Porque Tá. você tem várias amarras dentro de você e você fala, mas eu não posso, eu não consigo. Isso aqui não vai ser bem-vindo e tem 30 mil coisas. E aí, chegando ao que o Estevão falou, ele tava traçando sobre Fernando Pessoa. E Fernando Pessoa tem vários heteronômios, né? Tipo, Caieiro, enfim, o Ricardo. E aí, ele tem um texto que ele fala sobre o Caieiro e ele fala sobre os poetas inferiores, os medianos e os maiores. E ele fala que o inferior é aquele que mente sobre a própria verdade. Então, por exemplo, alguém cuida da mãe a vida toda e a mãe é doente, a pessoa não vive a própria vida porque a mãe tá ali doente e tá se prestando a isso. Quando a mãe morre, a pessoa chora de tristeza e etc. Mas dentro, na verdade, se a pessoa fosse conhecer, é de alívio. Tipo, finalmente eu vou ver a minha vida. É forte Só isso. que a gente mente. A gente disfarça sentimentos. Porque o que esperam que eu sinta? O que esperam que eu veja? E isso é inferior. Porque você não escreve a verdade. Você escreve aquilo que acham que. É que a verdade, às vezes, ela A verdade complica. Às vezes. liberta, mas a liberta. verdade muitas vezes Ela requer, dói. cara, e ela requer Exato. que se mantenha na verdade. Não sei hoje falar uma coisa amanhã, não. Exato. Sim. E aí, Existe constância, coerência, isso, né? e até Enfim. falando da arte, que é o que a gente estava conversando sobre. A gente conversou isso, acho que ontem, se não me engano. Eu até falando sobre essa música que eu dei o exemplo dela ser melancólica no começo, ser mais alegre no refrão. Mas esse prego, às vezes, é isso. Eu entender que se eu cantar isso na igreja, eu quebro Que todo mundo espera. um tradicionalismo de uma música que tem muito mais anos do que eu dobrado. Total. E aí eu não posso simplesmente ser a pessoa que vou bater de frente com isso. Por quê? Porque eu sirvo uma comunidade. Mas no momento necessário, no momento propício, essa minha arte Discernimento, precisa sair para que o meu contexto entenda quem sou eu. Eu vou contar uma experiência aqui. Ó, gente, Eu posso só terminar. Você vai terminar o raciocínio, o Luan conta a experiência e a gente termina com música, tá bom? Infelizmente vai acabar. Desculpa, gente, a gente é assim, tipo, o dia todo deixar. Mas aí ele fala do mediano, que o mediano é esse, por exemplo, o Caio me conta uma coisa, eu sinto, e por isso eu escrevo, componho em cima de. É uma verdade, mas não é minha, mas entendo por empatia. E tem o superior, que é aquele que se entende, entende a sua realidade, e ele só vai. Depois só sai. Porque é a verdade. Sim. E aquilo toca. É que ele não vai ter rasga. receio, ele não tem amarras, né, mano? Ele vai fazer. E também é necessário sentir o tempo e onde. Exato. Nossa. A minha experiência é ligada nisso. Porque, tipo assim, como ele falou da comunidade, deu muita liga que eu já estava pensando em falar, em contar isso. De você estar na comunidade, mas quando você está fora dela, em vida, durante a sua semana, você carrega ela. Com certeza. Apesar de carregar você. Sim. Eu fui com os jovens lá da igreja, a gente foi orar no Monte da Luz, né? Tipo assim, uma tarde. E eu tive uma experiência muito louca com Deus. Eu estava orando e de repente eu parei assim, sentei e comecei a olhar para o chão, né? E aí tinha muita formiga. Olha que louco. E eu percebi esse negócio do tempo e de onde, é porque eu vi muitas formigas juntas, trabalhando, carregando uma folha para levar, e eu vi, tipo assim, uma formiga também sozinha, tipo assim, mas todas trabalhando em prol de um reino. Tipo assim, todo mundo trabalhando, entende? Não é que aquela formiga que tá ali sozinha correndo, ela vai correr sozinha o tempo todo. Algum momento Em algum momento ela vai volta. se juntar no Mas bolo. tem o Incrível. tempo Tem e o um tempo lugar. e um lugar. É isso. Só complementando isso. Já vai fazendo fundo musical. mas Vai fazendo fundo musical, vai. É porque a minha cabeça me leva muito pra minha descoberta, assim, como artista. Porque a minha sensação ministerial dentro da igreja, eu sou uma pessoa totalmente diferente do que eu sou num palco, assim. Tipo, num teatro. Eu cantei um tempo no metrô também, do que eu sou no metrô. Que animal. E aí, tipo... Na igreja, a minha sensação é... As pessoas não podem me ver. Eu não tô aqui pra ser vista. É total. Eu estou Pô, aqui que animal. para servir a minha igreja e que a verdade seja... Você entende? Tipo, eu estou aqui só pra direcionar. Eu sou parte tô do a- corpo, né, que tá eu rolando, estou né? aqui pra louvar a Deus, adorar a Ele, junto e conduzir. Só que a minha adoração é sempre diagonal. Vai a Ele toca o coração da igreja. Não é uma parada, eu e a igreja. É Ele. É louvor e então, serviço. então fica distante. Voltou Mas como artista, eu tô pra ser vista. E isso, às vezes, dá um tchutchu. Dá, porque eu acho que... Ainda sem Cristo, porque eu preciso viver em Cristo, etc. Tem tudo isso.
Mas não é mais... E eu vivenciei isso porque eu conversei com o produtor que eu queria gravar esse meu EP, o Jota, que é um maravilhoso, um baixista bizarro. E ele falou assim, você ainda precisa construir quem é você no palco. E aí eu percebi que eu cantava assim, porque eu tava cantando no teatro, etc, na época da Vila Madalena Vila da Lata, no projeto da Glocal. Paulo Nazaré, Botelho, geral. Animal. E assim, tava tudo lindo, mas eu esqueci que ali era pra eu, entende? Eu entrei no metrô pra eu entender isso, de ser vista, de modificar, de conversar com as pessoas, etc. E mudar o ambiente, de ser o artista. E aí, isso soma de forma muito geral, é muito bonito isso. E eu não tô falando que isso te desliga da sua igreja, jamais, assim. Se eu não me alimento... É necessário. Se eu não me alimento, se não, estende isso. É uma extensão, é maravilhoso, porque isso só parte porque eu me conheci em Cristo. Se eu não tivesse alimento, se eu não estiver louvando, se eu não estiver sendo ninguém, se eu não estiver sendo não vista, não funciona a plataforma. É porque, na verdade, o que você faz dentro não é nada diferente do que você faz fora. Exato. Porque você faz o que é seu. Isso. Você tá maluco. É muito... Você que ouviu esse podcast vai terminar com essa música aqui. Qual? Muito obrigado. Compartilha essa parada. E eu não tenho mais o que falar. Isso é arte na igreja. Isso é um movimento que você precisa pegar na mão de pessoas aí na sua comunidade e ir pra cima. É nóis. Muito obrigado a vocês. I love you, baby. Celebrando tudo isso que falamos, né? Vamos cantar essa canção que foi um clipe dirigido por ti. Que isso? Que vocês podem acompanhar Vai no YouTube, lá no canal do Preto no Branco, desenhista, e Preto no Branco e Trilo. E também disponível em todas as plataformas de música. Estamos gravando no dia que lançou, boa. Deus criou tudo diferente, usando todas as cores, ele não faz nada igual. O desenhista desse universo. Ele é perito em amar o esquisito, nele tudo é mais bonito, é especial. Seu olhar tão verdadeiro sobre nós. E fez brotar em mim todo esse amor. E assim me levou a ser expressão da sua glória. Aqui na família do Senhor, todo mundo é diferente, mas a verdade é uma só. O som é preto no branco, sim, pra gente de toda cor. Juntos vamos louvando ao Senhor. Aqui na família do Senhor, todo mundo é diferente, mas a verdade é uma só. O som é preto no branco, sim, pra gente de toda cor. Juntos vamos louvando ao Senhor. Você de casa, você do metrô, do ônibus, de qualquer lugar que está ouvindo. Até mais, até o próximo podcast.